Muito bem, irmãos, nós vamos dar continuidade às nossas reflexões na Palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí, na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Nós estamos prosseguindo aí as nossas reflexões, cujo tema geral é como deve ser a Igreja de Deus. Então é muito importante essas cartas de 1ª, 2ª Timóteo e Tito, que são denominadas tecnicamente de pastorais. E aqui na essência do assunto dessas cartas, mais do que simplesmente escrita a pastores, por isso é o nome, pastorais, nos mostra na essência como deve ser a Igreja de Deus, como deve funcionar a Igreja de Deus. E é isso que nós temos visto. Esta é a terceira mensagem que nós vamos trazer aqui. Nós vamos ler do verso 12 do capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 1, do verso 12 até o 18, do verso 12 até o 18. Então nós vamos ler e você deixa a sua Bíblia aberta nesta porção da Escritura, que é a que nós vamos nos ocupar aí nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Vamos orar, irmãos, e deixa sua Bíblia aberta nessa porção da Escritura. Senhor, nós te suplicamos a tua graça e a tua misericórdia nesse momento em que nós, mais uma vez, estamos diante da tua palavra, que é infalível e inerrante, Senhor, e que de fato tem o poder para mudar as nossas vidas, pois é a verdade de Deus. Nós cremos, ó Deus, que esta palavra que acabamos de ler procede do teu coração, Senhor. Procede da tua mente, que é santa, pura, da qual nós devemos, nesse momento, dar toda a atenção. Por isso, ó Deus, nos abre a mente e o coração para compreendermos o teu querer para cada um de nós nessa noite. Limpa-nos pelo poder da tua palavra. Desvenda os nossos olhos para que nós contemplemos as maravilhas da tua lei, que é a tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, uma das qualificações mais comuns com que nós nos identificamos é a de servos do Senhor. É muito comum nós nos identificarmos assim e nos chamarmos uns aos outros de servos do Senhor. De fato, nós fazemos isso baseados naquilo que a Escritura nos mostra, porque a palavra de Deus designa assim aos crentes. Os crentes em Cristo, os crentes no Senhor, são chamados de servos do Senhor. E isto está baseado, meus irmãos, em pelo menos dois aspectos. Qual é o significado de sermos servos do Senhor? Existem dois aspectos quando nós mencionamos isso, biblicamente falando. Em primeiro lugar, isto significa dizer que Cristo nos comprou com seu sangue na cruz. A ideia e a linguagem bíblica é exatamente essa, a de um senhor que compra escravos. Eu sei que culturalmente é algo que não pertence mais ao nosso contexto, e graças a Deus por isso. Mas naquele tempo era muito comum que os senhores então comprassem muitos escravos. E quando a palavra de Deus designa essa nomenclatura aos crentes como servo de Jesus, significava em primeiro lugar que Cristo Jesus na cruz
pagou um alto preço por seus servos, como alguém que compra escravos que estarão agora ao seu serviço. Isso está baseado, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versos 22 a 23, que Paulo usa esse tipo de linguagem para designar aqueles que são os servos de Deus. E uma vez feitos servos de Deus, obviamente, agora nós vivemos ao seu serviço. Outrora éramos escravos do pecado, outrora éramos escravos do diabo e do mundo, mas uma vez que Cristo nos comprou, o nosso bom Senhor nos comprou, pois Ele não é mau e perverso como é o diabo, o mundo e os senhores dessa terra, uma vez que Ele nos comprou, nós agora, comprados por Ele, nós vivemos ao seu serviço. Estamos à sua disposição e dispomos a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, para o louvor da sua glória. É isso que significa basicamente ser um servo de Jesus. É isso que significa basicamente ser um servo do Senhor. É verdade, meus irmãos, que quando nós nos reunimos para cultuar o próprio culto público em si, como este momento em que estamos vivenciando agora, nós estamos, de certa maneira, prestando serviço ao Senhor. E isto também é uma linguagem bíblica que nós encontramos amplamente nos Salmos, por exemplo, em que o servo de Deus é aquele que vai prestar-lhe culto, vai adorar o Senhor. Quando nós adoramos ao Senhor, quando nós prestamos culto ao Senhor, nós estamos servindo ao Senhor também. Porém, meus irmãos, o Senhor Deus, Ele exige e merece muito mais de nós. Mais do que simplesmente um momento de um culto público. Mais do que simplesmente um momento de uma reunião, ou mais do que simplesmente do que quer que venhamos a fazer, Deus merece sempre mais, porque nós só vamos perceber isso quando nós compreendemos o que é a salvação sobre a vida de cada um de nós. Só percebe claramente o fato de que o Senhor merece muito mais daquilo que nós fazemos a Ele, quando nós compreendemos quem nós éramos, como escravos do diabo, como escravo do mundo, escravo do pecado, e agora libertos, somos agora feitos servos do Senhor, do nosso bom Senhor, que nos chama para uma genuína liberdade, liberdade das amarras da morte, liberdade das amarras do pecado, liberdade das amarras do diabo. Quando nós compreendemos, meus irmãos, a maravilha do que é o Evangelho, e a maravilha de quem é a pessoa bendita do nosso bom Senhor Jesus, quando nós compreendermos isso, o que Ele fez e faz por nós, nós com certeza vamos nos colocar e nos apresentar ao seu serviço, não por uma obrigação, e nem mesmo constrangidos por um sermão que venhamos a ouvir, mas por amor e gratidão por tudo aquilo que Ele fez por nós. Por amor e gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Nós que outrora éramos pecadores, destinados ao inferno, caminhando para a morte eterna, caminhando para uma condenação sem precedentes. Ele, por sua misericórdia, veio ao nosso encontro, viu-nos aquele miserável escravo do mundo, do pecado, do diabo, e disse: eu quero comprar você, e o preço que eu vou dar é minha própria vida para comprar você. Quando nós compreendemos o que é esta essência do Evangelho, nós vamos então nos colocar ao serviço do Senhor, como eu disse, não por obrigação, mas por amor a Ele, por amor por tudo aquilo que Ele fez por nós. E é isto basicamente o que essa passagem que acabamos de ler está nos ensinando aí. Essa passagem que acabamos de ler nos mostra o fato de que o apóstolo Paulo, após rogar a Timóteo que exercesse com firmeza o seu dever de pastor contra os falsos mestres, como nós vimos no último domingo, Paulo faz uma breve reflexão acerca do seu próprio chamado, da sua vocação e do seu ministério, de como Deus em Cristo Jesus, pela graça, o vocacionou para o seu serviço. O vocacionou e fez de Paulo, que outrora era servo do mundo, para servir a Cristo Jesus. Paulo, então, ele não somente lembra a Timóteo, mas ele lembra também a cada um de nós quão grande é o privilégio de servirmos ao Senhor Jesus. E assim, em verdade, compreendermos o que significa sermos chamados de servos de Deus, servos de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos brevemente, nessa noite, com os irmãos com base nesse texto,
sobre o chamado que temos para servirmos ao Senhor, porque é isso que esse texto nos ensina. Eu quero pensar 3 verdades que esse texto nos ensina sobre este chamado, sobre esta vocação para servirmos ao Senhor, nosso Deus. Em primeiro lugar, a primeira verdade que esse texto nos ensina, meus irmãos, é que servir ao Senhor é um privilégio concedido pela sua graça. Vou repetir, servir ao Senhor é um privilégio concedido pela sua graça. Observe aí nos versos 12 a 14 do nosso texto, que Paulo ele se mostra como alguém com um coração transbordante de gratidão pelo privilégio merecido de servir ao Senhor, muito mais quando ele se lembra do seu passado, muito mais quando ele se lembra de quem ele era e de quem ele foi feito agora em Cristo Jesus. Observe aí, verso 12 a 14. É isso que ele vai dizer: eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. E o verso 14 vai dizer: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Paulo, ao pensar no seu ministério no tempo presente, ele ao mesmo tempo ele recobra quem ele foi, para compreender a dimensão da graça de Deus sobre a sua vida. Ele faz aqui uma breve reflexão do seu passado, e no verso 13 ele vai dizer: a mim que noutro tempo eu era blasfemo e perseguidor e insolente. Nós conhecemos um pouco da história do apóstolo Paulo. Em Atos, no capítulo 9, no verso 1, o até então chamado mais claramente pelo seu nome hebraico, que era Saulo ou Shaul, era assim que ele era chamado dentre os judeus. Diz a palavra de Deus que ele então, naquele contexto em que ele perseguia a igreja de Deus, odiava os discípulos de Jesus, e diz lá em Atos capítulo 9, no verso 1, que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Não era alguém que se colocava de uma maneira talvez imparcial, não era alguém que se dizia assim: esses cristãos aí logo eles vão desaparecer. Não era alguém que se dizia assim: esse povo é apenas um bando de herege e logo eles desaparecerão. Não. Paulo era alguém que se colocava ativamente contrário à igreja de Deus e fazia de tudo para destruir aquilo que naquela época entre os irmãos era chamado de o caminho. Era assim que nós éramos conhecidos naquele tempo, os irmãos que frequentavam e andavam pelo caminho. E diz a palavra de Deus aí no verso 13, por exemplo, quando Paulo ele lembra desse seu passado, ele diz que ele era blasfemo, perseguidor, mas eu acho interessante essa palavra no grego, insolente. No texto grego, a ideia de insolente traz a ideia de alguém que age com violência para humilhar o outro. E era assim que Paulo se portava com os nossos irmãos. O que nos chama a atenção, irmãos, é que esse passado de Paulo era uma triste lembrança que constantemente estava em sua memória. Constantemente ele era, podemos dizer assim, espizinhado por aquela memória, por aquele passado sujo que ele teve, por aquele passado vergonhoso que ele teve. E não tenhamos dúvida, Paulo tinha muita vergonha do seu passado. Nós encontramos aqui mesmo em Atos, abra comigo brevemente lá em Atos, mas não desmarque o nosso texto, por favor. Em Atos, no capítulo 22, todas as vezes, diversas vezes, Paulo vai lembrar disso. Ele lembra lá em Timóteo, em Atos 22 agora também, em Atos 22, no verso de número 4 e 5, a gente pode ler a partir do verso 1 até o verso 4 e 5, Paulo começa um discurso ali em Éfeso, na sua defesa, e logo no início da sua defesa, ele vai lembrar quem ele era no passado. Atos 22, versos de 1 a 4, diz assim: irmãos e pais, ele está falando aos judeus ali, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, ou seja, como judeu que ele era, guardaram ainda maior silêncio, e continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Sicília, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. E ele lembra aí no verso 4 e 5, persegui este caminho, que era o cristianismo,
primitivo, persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhos o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados, isto é, amarrados para Jerusalém, os que também lá estivessem para serem punidos. Ele lembra isso daí. Eu fiz isso. Ele não lembra não somente aqui, mas no capítulo 26, olha aí de Atos, capítulo 26, ele faz agora um discurso diante do rei Agripa. Capítulo 26, no seu discurso diante do rei Agripa, ele vai dizer aí, a partir do verso 9, a partir do verso 9 ele lembra de novo desse passado. A partir do verso 9, do capítulo 26 de Atos: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Paulo vai lembrar em outras passagens quem ele era no passado. Vou apenas citar, como em 1 Coríntios 15, 9, Gálatas capítulo 1, verso 13. Paulo vai dizer: eu era esse homem. Eu não era simplesmente um ateu, eu não era simplesmente alguém que vivia em cima do muro, mas eu era inimigo de Cristo, com armas em punho, e eu detestava a Cristo e detestava os seus discípulos. Eu odiava a igreja de Deus e perseguia ao Senhor Jesus. De modo que, muito claro, meus irmãos, Paulo ele lembra do seu passado vergonhoso e do ódio que ele sentia contra a igreja e os discípulos do Senhor, e é isso que ele quer dizer aí no verso de número 13. E ele deixa bem claro que ele fez isso aí no verso de número 13, nesse tempo ele era ignorante e era incrédulo. Por isso ele agiu dessa maneira. Pois é justamente baseado neste passado, em sua condição de perseguidor da igreja, e lembrando ele da graça de Cristo que veio até ele, naquele caminho de Damasco, quando Cristo foi ao encontro daquele incrédulo Paulo, daquele incrédulo Saulo, perseguidor da igreja, que odiava Cristo, que odiava aos irmãos em Cristo. Paulo está se lembrando daquilo que Cristo fez por ele, comparando agora quem ele era e o que Cristo fez de mim. Ele diz aí nos versos 12, no verso 14, de um modo muito claro: eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor. Voltando lá para Timóteo, tá, irmãos? Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. E o verso 14, ele se lembra e resume muito bem o que foi que Cristo fez na sua vida. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Eu era o pior dos homens, ele vai dizer depois. Ele diz que a graça de Deus sobre ele superabundou diante do seu grave pecado de perseguidor da igreja de Deus. Como ele vai dizer em Romanos 5,20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo conhecia isso na sua vida. Onde abundava o pecado em mim, onde abundava em mim o ódio contra Deus, contra a sua igreja, contra Cristo, Deus de maneira misericordiosa superabundou em graça na salvação para comigo. Paulo está pensando na sua salvação, ou seja, e mais do que isso, ele pensa aqui na realidade de que Cristo não somente o perdoou, não somente o salvou, não somente o resgatou da ignorância do pecado, mas ele diz aí de modo muito claro no verso 12 que Cristo o considerou fiel, designando a ele para o ministério. Olha que maravilha, meus irmãos. Cristo me considerou, ele vai dizer aí, o Senhor não somente me salvou, não somente me fez um crente em Cristo, mas ele me considerou fiel, designando-me para o ministério. Aquele que outrora era inimigo de Cristo, Cristo Jesus concedeu a ele o privilégio de servi-lo agora.
Meus irmãos, isso me faz lembrar que essa é a característica do nosso Senhor, que ama os seus inimigos ao ponto de transformá-los em seus servos. Nenhum amor ou nenhuma demonstração de amor é tão grandiosa do que esse amor de Cristo pelos seus inimigos, como nós. Com seus inimigos, como o homem que não conhece a Deus. Na sua ignorância, Cristo não somente o salva, Cristo não somente o redime, Cristo não somente coloca o homem na direção da vida eterna, mas concede o privilégio de nós, que somos naturalmente inúteis, servi-lo em graça. Enquanto eu meditava nesse texto, eu me lembrei de como o Senhor Jesus, em sua misericórdia, foi ao encontro de Pedro, depois deste negá-lo por 3 vezes. Nós conhecemos essa história lá nos evangelhos. Pedro nega Jesus. Eu considero aquelas palavras de Pedro ao negar o Senhor Jesus em pé de igualdade com o que Judas fez. Certamente, se eu estivesse lá e fosse um dos discípulos, eu ia dizer: você é da mesma laia de Judas. Saia daqui porque você é da mesma laia de Judas. Talvez até pior. Pois quando disseram: você é discípulo dele, eu nem conheço esse homem, nunca vi falar, não sei nem quem é esse tal de Jesus. Isso é um traidor, irmãos. Isso é um traidor de marca maior. E Pedro caiu em si, naquele momento crucial, instantes antes da cruz do Calvário. Mas a interessante é que Pedro só não caiu definitivo, porque Jesus disse o quê? Eu roguei por ti, Pedro. Se não fosse eu rogar por ti, você ia no mesmo caminho de Judas. Mas como eu roguei por ti, você não vai cair. Quando tu te converteres, quando tu voltares, fortalece a teus irmãos. Mas aquele encontro de Jesus na praia, lá com Pedro, após ressuscitado, em João capítulo 21, é nisso que eu estava lembrando. Pedro, um traidor de Jesus. Pedro, alguém que negou a Jesus. Pedro, alguém que se colocou de modo muito claro como inimigo de Cristo, ao negá-lo diante dos homens, no momento em que o Senhor mais precisava dele. Lá na praia, eu imagino Pedro de cabeça baixa, né? Olhando para Jesus e: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. Imagina de cabeça baixa respondendo sem graça, né? Tu sabes que eu te amo, Senhor. O que Jesus diz para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Olha o que Cristo fez com Pedro, irmãos. Apacenta as minhas ovelhas. Eu vou dar a você, Pedro, o privilégio de cuidar daquilo que eu mais amo, daquilo que eu mais, do propósito pelo qual eu vim para este mundo. Eu vim para este mundo para buscar as minhas ovelhas, e estas minhas ovelhas que eu vim buscá-las e vim dar a minha vida por elas, eu quero que você tome conta delas. Eu quero que você tome conta delas. Pedro podia dizer junto com Paulo: eu que no outro tempo fui blasfemo, neguei o Senhor, e agora ele me chamou para cuidar das suas ovelhas. Irmãos, esta é a graça restauradora de Deus sobre a vida dos homens. Deus em Cristo transforma inimigos em servos. Deus em Cristo transforma inimigos em servos, e é isso que estava rolando constantemente na mente, no coração do apóstolo Paulo. Paulo certamente ele pensava: olha o que Cristo fez comigo. Eu que no outro tempo era um blasfemo, era inimigo seu, o odiava. Paulo não se esquecia disso um só instante da sua vida. Ele não se esquecia disso um só instante da sua vida. É por isso que ele diz em sinceridade de si, quando ele lembra do seu passado. Em outras passagens, como em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 9, Paulo vai dizer assim: eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Ali estava um homem que nunca esqueceu do seu passado sujo, mas dizia assim: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, eu sou o menor deles. Em Efésios capítulo 3, no verso 8, Paulo vai lembrar: a mim, o menor dos santos. Ele se chama assim: eu sou o menor dos santos, e me foi concedida a graça de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Isso servia para humilhar também o apóstolo Paulo.
e colocá-lo no seu lugar. Quem sou eu? Eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Eu persegui a igreja de Deus. Eu não mereço estar no lugar onde eu estou. Eu não mereço ser chamado de servo de Cristo. Quem sou eu para servir a Cristo? Eu que no outro tempo fui o seu inimigo, eu o odiei e blasfemei contra ele. Meus irmãos, eu já disse inúmeras vezes a todos nós aqui, nós servimos a um Deus que não precisa de nós. Vocês já me viram falar isso inúmeras vezes. Nós servimos a um Deus que não precisa de nós. Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de nenhum de nós. Quando Ele nos chama para servi-lo, é um privilégio que Ele está nos concedendo. De fato, meus irmãos, esse sentimento deve tomar conta do nosso ser genuinamente a partir do momento em que nós lembramos quem somos nós e, pior, de quem nós éramos e o que Cristo fez por nós. É isso que Paulo está se lembrando assim: olha quem eu era e o que Cristo fez por mim, transbordou a sua graça em mim. Deus em Cristo, meus irmãos, salva pecadores como eu e você para o seu serviço. Nós que por nossa própria natureza somos inúteis, nós que por nossa natureza caída não servimos para absolutamente nada, nós que em nós mesmos estamos desqualificados espiritual e moralmente para servirmos ao Senhor da glória. Todos nós estamos espiritual e moralmente desqualificados ao seu serviço. Não servimos para servir ao Rei da Glória, não prestamos para isso. Servimos a Ele por sua graça, porque Ele nos concede esse privilégio a nós, pecadores. Ele não merece um serviço tão imperfeito como o nosso. Paulo estava pensando em tudo isso no seu coração, meus irmãos. E isso deve nos conduzir a pensar em nosso passado e no privilégio que Deus nos concede em Cristo Jesus. E pensarmos o seguinte, meus irmãos: o serviço prestado ao Senhor é a melhor resposta que devemos dar à salvação que temos em Cristo Jesus no Evangelho. O serviço que prestamos ao Senhor é a melhor resposta que podemos dar a Cristo por sua salvação em seu Evangelho. E assim, meus irmãos, nós temos uma segunda verdade que esse texto nos ensina da palavra de Deus. Em segundo lugar, esse texto nos ensina que servir ao Senhor, então, é a nossa resposta à salvação de Cristo. Porque foi assim que Paulo respondeu à salvação que Cristo lhe trouxe. Paulo continua refletindo aí em seu chamado e vocação. Volte lá para 1 Timóteo capítulo 1, se você porventura está em outro texto. E ele continua refletindo sobre isso, e agora ele se apresenta, ao refletir em tudo isso, como sendo aquele que foi perdoado para servir a Cristo, sendo ele o pior dos pecadores. Verso 15 e 16. Ele diz aí, o verso 15 e 16, ele diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo se apresenta aqui como sendo o pior de todos os pecadores, mas observe que ele ao mesmo tempo lembra do grande privilégio que ele obteve ao ser feito servo de Cristo. E com isso ele quer dizer pelo menos duas verdades aí. Em primeiro lugar, a primeira verdade que ele quer nos mostrar aí, que Cristo Jesus, em sua graça salvadora, ele pode alcançar o pior dos seres humanos. Não existe limite para a maldade humana quando o assunto é a graça de Deus. Deus, ele pode quebrar o coração de qualquer ser humano. E ele, Paulo, se apresenta como sendo o maior exemplo disso. Se Deus quebrou o meu coração, se Deus converteu a mim, é sinal de que Ele pode converter a qualquer um.
Eu acho muito interessante o comentário de João Calvino nesta passagem. Me permitam ler o comentário de João Calvino nessa passagem. Ele diz o seguinte, que ao ser Paulo transformado de um animal feroz e selvagem em um ministro e pastor, Cristo exibiu nele um extraordinário exemplo de sua graça, a qual transmitiria a todos os homens uma segura confiança de que o acesso à salvação a ninguém é vetado, por mais graves e ultrajantes que sejam seus pecados. Era isso que Paulo estava lembrando mesmo ali. Eu acho interessante o verso 16, olha aí de novo aí o verso 16, quando ele diz aí, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. Eu acho interessante essa passagem no grego, porque a ideia dessa evidenciar-se no texto grego é muito mais profundo do que aquilo que a gente lê no português. Traz a ideia de que como o próprio Cristo apontasse com o dedo e tocasse em Paulo, dizendo assim, esse aqui, ó, esse miserável aqui, eu o salvei. Esse infeliz, pecador, miserável, esse chamado Paulo, eu o salvei, eu o libertei da ignorância, eu posso fazer isso com qualquer um. Essa é a ideia que está no texto grego aí. Paulo serve de modelo àqueles que viriam após ele e a todos os homens que, no seu entendimento, compreendessem de fato que era o pior dos pecadores. E Paulo diz, olha, se Deus me salvou, Ele pode salvar qualquer um, porque não tem espécie pior do que eu. É isso que ele está se colocando, porque eu persegui a igreja de Deus. É interessante, irmãos, que Paulo ele continua na sua reflexão sobre a salvação imerecida que ele recebe da parte de Deus em Cristo Jesus. E aí ele nos ensina uma segunda verdade sobre isso, que servir a Deus, preste atenção nisso, servir a Deus e a sua igreja, que é o que Paulo foi feito agora, como um servo de Deus e servo da igreja do Senhor. Não esqueça, é a resposta que um salvo pode e deve dar quando ele recebe o perdão grandioso do Senhor Deus em Cristo. Esta é a resposta que damos à salvação. Essa é a resposta que devemos dar ao perdão de Deus. Servir a Cristo, meus irmãos. Servir a Cristo no ministério. E aqui é interessante que Paulo, quando ele usa a palavra em ministério, aí no verso 12, não está se referindo simplesmente ao ministério pastoral. Ele usa uma linguagem genérica, que é o diaconel, que é servir como um diácono. Ele não está lembrando de oficiais da igreja. É um serviço generalizado. Deus me chamou para o seu serviço, para o ministério, e servir a Cristo no ministério foi a resposta de Paulo à salvação de Deus. Aqui, meus irmãos, nós temos um homem com um coração grato, um servo de Deus salvo, com um coração grato pelo que Cristo fez por ele. Ele não estava servindo a Cristo constrangido, exceto constrangido pelo seu amor, constrangido por sua graça, constrangido pela beleza de Cristo, como diria Agostinho de Hipona, que o servo de Deus ele serve a Cristo constrangido pela beleza que há em Cristo Jesus. Aqui nós encontramos alguém com um coração grato pelo que Cristo fez por ele, como o salmista, no Salmo 116, no verso 12 e 13, era esse o sentimento que pulsava no coração de Paulo: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Eu tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Ou o salmista no Salmo 40, eu vou ler, você não precisa ir lá, mas o salmista no Salmo 40, no verso 6 ao 10, eu acho interessante este salmo, porque o Salmo 40, o salmista ele medita naquilo que Deus fez por ele, o salvou, tirou de um tremedal de lama, colocou os seus pés sobre uma rocha, e depois de tudo isso do salmista refletir sobre o que Deus fez por ele, no verso 6 até o 10 ele diz o seguinte: sacrifícios e oferta não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então disse eu, essa é a resposta que Deus quer de nós. Então disse eu, eis aqui estou.
No rolo do livro está escrito a meu respeito: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor, não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Irmãos, essa é a resposta de um coração grato a Deus. Que darei ao Senhor por todo o benefício que Ele fez para comigo? O que darei ao Senhor pelo maior benefício que Ele me concedeu, que é a sua salvação? O que eu posso dar a Ele? Já sei, essa é a ideia do salmista: eu vou prestar um grande culto a Ele. Mas Deus não requer isso necessariamente. Então eu vou fazer uma oferta em valores financeiros. Deus não quer isso. Então disse eu: eis aqui estou. É isso que Ele quer. A resposta que devemos dar ao Senhor por tão grande salvação é nos entregarmos ao seu serviço. A resposta dos crentes à salvação em Cristo é apresentar-se ao seu serviço. O crente, ele é salvo, meus irmãos. Nós somos salvos para servir ao Senhor, não é para sermos espectadores da salvação. É lamentável que a maioria dos crentes sejam espectadores da salvação. Deus não nos salvou para sermos espectadores da salvação. Deus nos chamou, nos salvou para sermos seus servos e mostrar os nossos serviços a Ele. Eu acho interessante que isso está na raiz da nossa identidade como povo de Deus, irmãos. Está na raiz. Se você lembrar muito bem, quando Israel estava escravo no Egito, e quando Deus manda Moisés ir diante de Faraó, qual era a mensagem de Deus lá na face de Faraó? Deixa o meu povo ir para quê? Para que me sirva. É a raiz da nossa identidade, o propósito do nosso chamado. Deixa o meu povo ir para que me sirva. Deus não disse: olha, deixa o meu povo ir para que eles vejam a minha grande salvação sobre eles. Deixa o meu povo ir para que eles reconheçam simplesmente a minha grandeza. Não, Ele poderia falar isso, mas Ele diz: para que me sirva. Desde a origem, irmãos, nós somos um povo chamado para servir a Deus. Esse foi o desejo daquele que outrora... Você parou para pensar nisso? Você está lembrando disso aí do texto que nós lemos no meio do culto? De Marcos capítulo 5. Foi esse o desejo daquele ex-endemoniado gadareno. Imagina aquele homem debaixo do pecado, debaixo do domínio opressor, escravizante, humilhante de Satanás. Quando ele foi liberto por Jesus, porque Jesus foi ao seu encontro, libertou aquele homem do império das trevas. Qual foi a resposta do gadareno a Jesus? Deixa eu ir contigo. Deixa eu ir contigo, eu quero te servir, eu quero andar contigo. A resposta de um salvo: eu quero ir contigo, eu quero te servir. Jesus é um caso raro, né? Em que Jesus diz: não me segue não, mas vai, volta para os teus, conta o que Deus fez por ti. E diz a palavra de Deus que ele passou a proclamar, Marcos capítulo 5, verso 20, em toda a Decápolis, tudo o que Jesus fizera por ele. Decápolis é um conjunto de 10 cidades. Aquele homem percorreu 10 cidades, falando o que Jesus fez por ele, servindo a Jesus. Um coração grato por tão grande salvação que veio até ele. Eu preciso retribuir isso em forma de serviço. Eu preciso retribuir em forma de serviço. Meus irmãos, meu querido irmão, você não precisa ser necessariamente um pastor para servir a Cristo, para servir a Deus, ou um evangelista, ou um pregador, ou um missionário, para responder a essa salvação. Existem múltiplos serviços e múltiplas necessidades na obra de Deus. Uma coisa você não pode ser: é espectador da salvação. Uma coisa você não pode ser: como alguém que simplesmente recebe as benesses da salvação, recebe as benesses do serviço de outrem, de seus irmãos, simplesmente. Nós somos uma comunidade chamada para servirmos uns aos outros.
uns aos outros e servirmos a igreja de Deus e servirmos a Cristo. Se você foi salvo em Cristo, se você é salvo em Cristo, não esqueça disso, você tem o dever de responder a esta salvação em serviço. Responder a esta salvação com o mesmo sentimento de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou aqui pronto para te servir, Senhor. Este deve ser o padrão de todo crente salvo, porque nós fomos salvos com esta finalidade, para servirmos a Deus. Você pode servir a Cristo fazendo algo na igreja do Senhor, mas eu quero aproveitar aqui e tocar num assunto que talvez você nunca parou para pensar, na possibilidade de ser alguém chamado para um ministério integral na igreja de Deus. Talvez um missionário de tempo integral. Talvez aos jovens aqui, os homens, pastor. Eu também um dia nunca pensei em ser pastor na minha vida. Acredite, era uma coisa que eu detestava quando falava: você não quer ser pastor? Eu digo: não, meu pai é pastor, eu sei muito bem o que é isso. É por isso que eu não quero. Mas não somos nós que somos simplesmente pelo nosso desejo. É Deus é quem nos vocaciona para isso. Talvez não somente pastor, meus irmãos, mas quem sabe um missionário, uma missionária. Nós temos irmãos e irmãs no campo, trabalhando de tempo integral. Nós estamos no mês de missões na Igreja Presbiteriana do Brasil, e percebe como tem tudo a ver? Porque um dia um servo de Deus deixou o seu país para servir a Deus no meio de um povo de língua estranha, como a nossa, para ele, no meio de um povo de uma cultura diferente, porque ele se propôs a servir a Cristo em resposta à salvação que Deus realizou sobre a sua vida. E eu acho interessante, eu quero estimular você, se você nunca fez isso, leia o diário de Ashbel Green Simonton. Tem o diário dele, com as anotações pessoais dele. E nós encontramos no sentimento daquele servo de Deus, que nos trouxe o Evangelho em nosso país, o mesmo sentimento que havia em Paulo. Você encontra em muitas das páginas o constrangimento que Simonton tem de se sentir indigno de servir a Cristo que o salvou. Ele diz: mas Senhor, quem sou eu para levar o Evangelho aos brasileiros? Quem sou eu, Senhor? Pobre de mim. Eu já visitei o túmulo de Simonton algumas vezes lá no cemitério dos protestantes. E uma das coisas que está na lápide de Simonton, está escrito: o seu trabalho não foi em vão. Está escrito lá na lápide dele: o seu trabalho não foi em vão. Justamente porque um dia esse jovem resolveu entregar a sua vida integralmente para servir ao Senhor que o salvou. Seu trabalho no Brasil foi curto, de apenas 8 anos, mas o suficiente para plantar a igreja nesse país. E aqui estamos nós como resultado disso. Por isso, meus irmãos, nós temos uma terceira e última verdade que esse texto nos ensina aqui acerca deste serviço, chamado e vocação ao Senhor, pelo Senhor. Em terceiro lugar, a palavra de Deus nos ensina que servir ao Senhor é render a Ele toda a glória. É isso mesmo. O apóstolo Paulo ele vai encerrar a sua breve reflexão ministerial com uma doxologia, isto é, com uma rendição de glória que aponta para o propósito, primeiro da sua salvação, mas também da sua vocação ministerial. Ele vai dizer isso no verso 17 aí. Olha o verso 17. Ele está pensando na sua salvação, ele está pensando no seu chamado ministerial, ele está pensando em tudo aquilo que Deus fez por ele, e ele encerra dizendo assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória pelos séculos dos séculos. Amém. O nome disso é doxologia, é uma rendição de glória ao Senhor. Porque de fato Paulo entende que o alvo da sua vida ministerial como servo de Deus, o seu trabalho e toda a sua vida agora eram dedicados para o serviço da glória de Deus, daquele que o chamou. O que nós vemos aqui, meus irmãos, é uma vida vivida na prática daquilo que nós conhecemos na teologia reformada como soli deo gloria. A vida de Paulo era um soli deo gloria. Somente a Deus toda a glória.
Porque, de fato, quando nós respondemos positivamente à vocação de Deus em Cristo Jesus, quando nós reconhecemos tão grande salvação e passamos a servi-lo, nós servimos para o louvor da glória dele. Não é para que o nosso nome apareça, não é para que o nosso... Eu gosto muito, eu particularmente, irmãos, eu já disse isso talvez algumas vezes, mas eu não sei quantos lembram disso. Eu tenho um lema do meu ministério, isso eu costumo dizer. Eu adotei isso como lema, essas palavras não são minhas, mas são de um servo de Deus chamado von Zinzendorf, né, daquele pregador dos irmãos morávios. E a frase que ele disse, que eu considero como sendo a grande frase que rege o meu ministério pessoalmente, é: pregue a Cristo, morra e seja esquecido. Isso é glória. Pregue a Cristo, morra e seja esquecido. Tomara Deus me conceda esse privilégio. Pregar a Cristo, um dia morrer e ter o meu nome esquecido na história. Mas os efeitos do ministério permanecem. E somente Cristo deve ser lembrado. Os homens podem esquecer meu nome. Não esqueçam o nome de Cristo. Porque este nome vai durar por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Irmãos, devemos viver uma vida para a glória de Deus. A nossa vida é para o louvor da glória de Deus. Ainda que não trabalhemos necessariamente no ministério eclesiástico de tempo integral, nós devemos, em nossa profissão, no nosso dia a dia, viver uma vida que glorifica ao Senhor. No nosso ofício, você que é, né, nós temos aqui bombeiros, temos aqui professores, temos aqui vários irmãos que trabalham tanto no privado como também em ordem pública. Devemos viver a nossa vida para o louvor da glória de Cristo e prestar o serviço que prestamos como sendo ao próprio Deus, para que se cumpra em nós, por meio do nosso serviço, aquilo que Cristo fala a nós no Sermão do Monte, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Isto é viver para a glória de Deus, isso é ser um servo de Deus. Ainda que eu não me dedique de tempo integral de modo direto à igreja do Senhor, como missionário, como pastor, mas na minha profissão, eu devo glorificar ao Senhor que me salvou. Eu devo isso a Ele. Eu sirvo na minha profissão da melhor maneira possível para que o nome de Cristo seja glorificado. Nossa vida, meus irmãos, deve ser vivida em constante doxologia, em glorificação daquele que nos salvou, daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isto é ser igreja de Deus. A raiz da nossa identidade é sermos chamados para servir. Eu quero caminhar aqui para uma conclusão e dizer o seguinte: servir a Deus, irmãos, e a sua igreja, com os nossos dons e talentos, eu acho que já ficou claro em tudo que nós já falamos aqui, é a melhor resposta que nós podemos dar à salvação que Deus nos trouxe em Cristo Jesus. Deus espera isso de nós, respondermos a Ele por tão grande salvação com o nosso serviço. Deus não nos chamou para sermos espectadores da salvação, porque isso tudo, meus irmãos, é o fruto de um coração grato por não merecer a salvação, por receber a salvação mesmo sendo imerecedor. Deus nos concede esse privilégio de servi-lo. Ele não precisa de nós. Ele não precisa de nós. Mas uma segunda aplicação, e que eu quero que a gente pense é, mais uma vez eu insisto, com jovens que aqui estão talvez, ou com você mesmo que talvez já está aí com uma boa caminhada de vida cristã, considere a possibilidade de um trabalho de tempo integral na obra de Deus. Olha como é que Paulo termina falando a Timóteo, verso 18, só o verso 18 aí. Ele diz aí: este é o dever que eu te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Paulo está conclamando a Timóteo que fora chamado para o ministério integral, para servir a Deus como resposta e gratidão à salvação de Deus, que veio sobre Timóteo também. E nesse quesito, querido, eu quero dizer uma coisa para você. Não tem nenhum glamour nisso daí.
Não há nenhum glamour em ser pastor, muito pelo contrário. Eu não vejo glamour nenhum nisso daí. Não há glamour, não há coisa alguma, não há status em algum em ser pastor ou alguma coisa nesse sentido. Não há status ou glamour algum em ser um missionário. Muito pelo contrário. Eu quero que nós consideremos essa possibilidade. Não é interessante que muitas das vezes os jovens eles pensam tanto em ser advogados, ser médicos, passar num concurso público? Não há nada de errado nisso, irmão. Não há pecado nisso daí. Mas quão poucos pensam assim: o meu grande desejo é ser um missionário. No interiorzão do Amazonas, aí, pregar o Evangelho. Meu grande desejo é um dia servir a Deus no ministério pastoral. Quão poucas pessoas dizem tal coisa, né? É verdade, irmãos, que para tal ofício, para tal dever ou para tal serviço é necessário as devidas qualificações. Não basta apenas ter o desejo, é preciso estar devidamente qualificado com as ferramentas que Deus nos concede para tal serviço. E é isso que Paulo está dizendo: eu sou grato a Ele porque Ele me chamou, me fortaleceu para o ministério, designando-me para ser o que eu sou, como Paulo vai pensar. Mas eu fico pensando, irmãos, eu acho que isso deveria ser algo normal com as nossas crianças e com os nossos jovens. O estranho não deveria ser quando alguém dissesse: eu quero ir para o ministério pastoral um dia, eu quero um dia servir a Deus como missionário. Não, isso deveria ser normal no nosso meio. Se o Evangelho tem sido abundantemente anunciado, ensinado em nossas casas e vivemos o Evangelho, é natural que os filhos deveriam pensar um dia: papai e mamãe, eu acho que eu quero ser um missionário um dia. Eu vinha lembrando no carro com a minha esposa uma musiquinha que nós cantávamos no nosso tempo de criança, né? Posso ser um missionáriozinho sem falar de Cristo, ao companheirinho, uma coisa assim, eu posso estar, né? Mas nós já éramos incutidos ali desde a tenra idade a sermos missionários. Eu me lembro que um dia desse eu conheci uma criança, na época tinha uns 10 anos, lá na Quinta Igreja, e eu conversei com essa criança, 10 anos de idade, e disse: eu quero ser pastor. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser pastor. Que coisa rara. Era para ser o normal no meio da igreja, isso daí. Era para ser o normal, né? Que coisa rara, infelizmente. Deveria ser algo normal esse desejo de servir a Deus. E não por uma visão glamourosa, ainda que depois Deus mostrasse a ele: não, meu filho, eu quero você em outro lugar, eu quero você nas Forças Armadas, eu quero você uma área pública ou uma área privada, eu quero você para... Não tem problema, ainda que Deus depois... Mas a criança deveria ter isso já naturalmente. Estou falando dos filhos dos crentes, deveria ter isso naturalmente. Infelizmente não é. Mas demonstra o desejo de servir a Deus. E a todos nós, meus irmãos, não nos esqueçamos, fomos chamados para servir ao Senhor. E o serviço que prestamos a Deus por meio de Cristo, à sua igreja, é a resposta à salvação que recebemos da parte de Deus. Que resposta nós temos dado ao Senhor? Você é salvo? Eu sou salvo, pastor, eu creio na minha salvação. Amém. Presbiteriano deve crer assim mesmo. Nós temos a certeza da nossa salvação, quando somos crentes de verdade, não é por nós não, é por causa daquilo que Cristo realizou na cruz. Podemos dizer: eu tenho certeza da minha salvação. Amém, meu irmão. Que resposta você vai dar a essa salvação que Cristo já lhe concedeu? Que resposta você dará a Ele? Fica essa pergunta para cada um de nós: que resposta temos dado? Tomara que a nossa resposta seja: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, estou aqui para te servir. Eis-me aqui. Essa é a resposta que Deus espera de cada um de nós. Vamos orar, irmãos?